Saudações rubro-negra, bora para as últimas informações do Flamengo com as últimas notícias atualizadas com o Globo Esporte de hoje e também com o Sport TV, passando os créditos para o Globo Esporte e Sport TV, fechou? Bora conferir tudo isso no final do vídeo, eu vou voltar trazendo minha opinião e também mais informações exclusivas, aonde o clima tá bem tenso no Flamengo. Bora ver tudo isso no vídeo de hoje, mas antes já se inscreva no nosso canal Giro do Flamengo, deixa muito like nesse vídeo, hype o vídeo, ativa o sino de notificações, vem comigo e bora conferir as últimas do Flamengo. 3-0 e vaga praticamente garantida na final. Vitória marcante para o Arrascaeta, que chegou a 100 gols com a camisa do Fla. Os segundos que antecedem o momento especial parecem mais longos. O cansaço já chegou, mas logo precisa dar lugar à concentração. Espera, respira e vai. Pronto, um novo capítulo escrito no gramado do Maracanã. Arrascaeta, o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, Campeonato Brasileiro. E está mais claro ainda que para que o time volte ao bom caminho, Arrascaeta precisa evoluir. 2026 agora, esquecer tudo que já aconteceu. Principalmente nós já sabemos que estamos abaixo do que a gente tem que estar. A partir do momento que a equipe começar a melhorar, o Arrasca também vai evoluir junto com a equipe. Agora, mesmo com a vitória, o Flamengo foi muito cobrado pela torcida no Maracanã por conta desse início de ano abaixo do esperado. Perdeu a Supercopa, é o 11º colocado no Brasileirão e saiu em desvantagem no jogo de ida da Recopa contra o Lanús. E o Flamengo é do povo. Enquanto o povo estiver insatisfeito, em campo também as coisas vão ser difíceis. É, Danilo. E o povo estava insatisfeito mesmo. O jogo contra o Madureira nem tinha começado e o clima nas arquibancadas já era de cobrança. A equipe do Flamengo entra, de fato, já com essa situação de pressão, né? A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid. As vaias também apareceram depois do fim do primeiro tempo. E o reflexo do 0-0 vem aí, ó. E mesmo depois da vitória tranquila contra o Madureira, parte da torcida voltou a cantar. Não estava ninguém para fazer festa, era nossa obrigação, como eu disse, vencer o jogo da maneira que foi. Isso me deixa vivo, me desafia mais. Eu quero muito reverter essa situação, quero que o time possa voltar a performar e que a torcida cante o campeão voltou. E depois do jogo, o Felipe Luiz voltou a comentar o caso de racismo sofrido pelo Vini Júnior no jogo da Liga dos Campeões na semana passada. Esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas. Em nenhum momento a minha intenção foi minimizar o caso de racismo. Eu, o Flamengo, estamos com o Vinícius, tenho um carinho, uma admiração gigante por ele e eu tô com ele. Um racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É isso, tem que condenar mesmo. E atualizações sobre esse caso de racismo contra o Vini, a UEFA suspendeu o argentino Prestiani, que não vai poder participar do jogo de volta entre Real Madrid e Benfica pela Liga dos Campeões, jogo marcado para esta quarta. O jogo terminou 3-0 para o jogo, talvez a gente imagine tenha sido muito tranquilo para o Flamengo, mas não. Na verdade fez um primeiro tempo bem ruim, bem abaixo mais uma vez, um Flamengo modificado, reserva, que depois conseguiu fazer valer um pouco mais da sua qualidade no segundo tempo. Conseguiu ser eficiente, de fato, né, na segunda etapa, marcando os 3 gols do jogo. Eu pergunto para você se essa vitória ela dá uma acalmada no ambiente para poder administrar agora esse momento de semana decisiva no Carioca, mas também na Recopa, porque essa resposta ela tem que vir de alguma forma. No desempenho ela ainda não está vindo. Será que ela vai acontecer com a conquista de um título? Acho que nada que aconteça em Flamengo e Madureira, 2 jogos, pode ser 24-0 as duas questões. Acho que tem uma entrevista maravilhosa do goleiro do Madureira no intervalo que mostra o tamanho da diferença entre os dois times. Ele muito sincero ali, falando que é jogar fechado mesmo e torcer para sair um gol em algum... Ele agarrou bem, né? Foi bem, né? E nada que aconteça vai acalmar. Acho que assim, a coisa está complicada para o Flamengo e o pré-jogo é muito importante para a gente entender o ambiente do Flamengo, né? Gritos de time sem vergonha, protestos, vaias.
Dá para discutir o cerne disso, se é certo ou errado, entrar numa discussão filosófica sobre como a gente está vivendo o futebol. Mas, assim, talvez o mais produtivo para uma redação de segunda-feira, que tem muito jogo pela frente, é discutir o fato de que o Flamengo vive um ambiente conturbado, apesar de ter sido campeão de tudo, quase ter sido campeão mundial no ano passado, né? Pelo desempenho em campo que não é bom. E aí esse momento conturbado segue num primeiro tempo fraquíssimo, muito fraco do Flamengo mesmo, contra um time que o goleiro do Madureira, desculpa, esqueci o nome. Neguete. Deixou muito claro ali qual era a intenção do jogo. O Madureira estava esperando o Flamengo e mesmo assim o Flamengo não soube aproveitar dessa espera. Basicamente foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Erros irritantes, foi um jogo de irritar a arquibancada. Jogadas ali com Cebolinha e outras ali que... erros básicos de lateral, o meia espera o lateral passar, o lateral não passa, a jogada se acaba por completo. E aí mostra o poder dos craques mesmo, né? Porque o Arrascaeta entra e muda o jogo, consegue destravar ali, inclusive o próprio desempenho dele na temporada. E o Flamengo faz 3-0. O Flamengo vai passar, vai classificar. Mas o que vai resolver o Flamengo, por enquanto, por 3 dias, até a próxima rodada do Brasileiro, é levantar a taça contra o Lanús na quinta-feira, coisa que tem muita condição de fazer. Eu acho que a melhor notícia do jogo foi justamente essa que você citou agora, a boa atuação do Arrascaeta. O Arrascaeta não tinha jogado bem esse ano ainda. O Arrascaeta foi o melhor jogador do Brasil no ano passado. E acho que a dificuldade do Flamengo esse ano passa muito, não sei se muito, mas passa pela dificuldade do Arrascaeta, que não tem jogado bem, um cara muito decisivo para esse time. A gente vê a força do elenco do Flamengo, que mesmo mudando quase todo mundo em relação ao jogo contra o Lanús, só ficaram no time titular o Cebolinha e o Carrascal, você espera num primeiro tempo contra o Madureira que seja muito melhor do que foi, né? E foi muito fraco mesmo o primeiro tempo do Flamengo, lembrando que tinha todo esse clima pré-jogo, já de torcida reclamando antes. Além da atuação contra o Lanús, acho que tem que citar as entrevistas do Felipe Luiz sobre o caso Vini Júnior, pegaram muito mal entre a torcida do Flamengo. O Felipe viveu desde quinta-noite ali os momentos de maior pressão dele no comando do Flamengo. A torcida ficou muito insatisfeita com o rendimento do time e com a falta de defesa do Felipe a um jogador formado no Flamengo. Tanto que ele ontem abriu a entrevista coletiva sem ser perguntado, falando sobre isso. Disse, inclusive, que o Danilo ligou para ele para falar sobre o assunto. Então tinha toda essa pressão pré-jogo, a torcida reclamando antes de a bola rolar. E aí a pressão aumenta no intervalo, né? Quando apita o fim do primeiro tempo, a torcida grita, o time sem vergonha, vai ao time. E aí no segundo tempo, já no intervalo, na volta do intervalo, entram o Arrascaeta e Lino. E o Arrascaeta foi muito importante para o Flamengo encaminhar essa classificação. O Flamengo, estamos com o Vinícius. Tenho um carinho, uma admiração gigante por ele. E eu estou com ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa. E realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. E como eu falei um dia antes para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta, não racismo, é fácil. Usar pulseira, antirracismo, é fácil. Tudo isso é muito fácil. Difícil é punir. Então, que se ele fez, que ele pague. Que fique bem claro. Tá aí a declaração, então, do Felipe Luiz, mas mais uma vez ele usa o se ele fez, que ele pague. Isso também é muito ruim, né? A gente tem falado sobre essa coisa de dar total ouvido à vítima. E aí o Vini Júnior traz essa situação de que ele ouviu, de que foi chamado, enfim, por um termo horroroso, racista. Ele tem testemunha, o Mbappé se coloca como testemunha desse fato. Então, por mais que ele tenha tentado explicar e a gente entendeu o posicionamento dele, usar essa forma, né, se aconteceu, essa expressão, essa forma de falar é muito ruim, mas tá aí, então, o Felipe Luiz tentando explicar um pouco melhor da declaração dele sobre o episódio do Vini Júnior. É isso mesmo, pessoal, que eu falei no começo do vídeo. O clima está tenso na equipe do Flamengo. Vamos por parte, né?
o que aconteceu? Teve aí, né, uma reunião onde o presidente do Flamengo, o BAP, se reuniu, né, com a comissão técnica e também com o diretor de futebol, José Bolt, e o elenco, né, e fez aí muitas cobranças ao clube, né, fez muita cobrança aí para os jogadores, comissão técnica. Felipe Luiz foi aí, né, um dos responsáveis em ser cobrado, né, aonde ele falou, né, que a equipe do Flamengo investiu demais, o custo tá muito alto, né, para poder manter esse grupo, para poder formar esse grupo que o Flamengo tem hoje, né, time titular, time reserva aí, como muitos sabem, um time muito forte, né, não tem esse negócio de titular e reserva, são todos jogadores no mesmo patamar. E o que acontece? Eles pediram retorno, né, eles querem ver aí, né, um retorno nesse investimento que fez com esses jogadores. Então, o Flamengo tem a obrigação de poder evoluir, né, agora daqui para frente, começando agora quinta-feira contra a equipe do Lanús no jogo de volta pela Recopa, onde o Flamengo perdeu pelo placar de 1-0 e agora tenta reverter essa situação. A outra informação, pessoal, é que o Flamengo, né, segue de olho na contratação do jogador David Romero. Ainda não parou por aí, né? O Flamengo quer porque quer a contratação de um atacante e esse atacante David Romero é o principal alvo do Flamengo para a temporada. Já que o Flamengo tentou a contratação de alguns outros atacantes, por exemplo, tentou a contratação do Marcos Leonardo, não deu certo, tentou a contratação do Luiz Henrique, não teve sucesso também, e agora tenta mais um aí, né, a contratação do David Romero da equipe do Tigre lá da Argentina. Após, né, o Palmeiras ser reforçado com o jogador... deixa eu lembrar agora aqui, pessoal, o jogador que estava no Fluminense, né, e foi para a equipe lá da Inglaterra e não deu certo e voltou, John Arias, o Flamengo tem a obrigação de ter um reforço nesse patamar, né? Sem dúvidas, já que o Flamengo está atrás de um atacante, John Arias, na minha opinião, seria um nome excelente, seria um nome excepcional para a equipe do Flamengo, né? Onde o Palmeiras conseguiu essa contratação e o Flamengo tem a obrigação sim de fazer um reforço aí muito bom para a temporada, né? Então eu quero saber aqui a sua opinião, se vocês já viram, né, alguma atuação desse David Romero e o que vocês acharam, beleza? Bora debater aqui no comentário, eu quero que você deixe sua opinião do lado aí, que eu tô dando a minha opinião do lado aqui, beleza? Então, essas aqui foram as informações do Globo Esporte e também do Sport TV, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal Giro do Flamengo, deixa muito like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações e até as próximas informações do Mengão.